Shalom, igreja! Nós estamos aqui para o segundo vídeo dessa série, falando sobre a criação, entendendo um pouquinho de como realmente Deus criou todas as coisas, como Deus criou eu e você. No último vídeo, nós falamos sobre como Deus começou a criar, né? E eu esqueci de falar algo muito importante, e eu espero que você volte lá se você não assistiu, mas que você pegue esse mistério aqui. A Bíblia vai dizer Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. Quando Deus fala criou, quando a palavra fala criou, ela está no singular. Porém, quando ela fala Elohim, Elohim é uma palavra que dá um sentido plural. É como se fosse Isaías capítulo 11, versículo 2. Toda a completude do Espírito de Deus. Se você abrir a palavra, deixa eu ver se eu encontro aqui na minha Bíblia rapidinho, para ler junto contigo. E o Espírito de Deus repousará sobre ele, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, de conselho, de poder, do conhecimento e do temor. Ou seja, Elohim é a pluralidade de Deus, são as manifestações de Deus, é toda a completude dele. Ou seja, não dá um sentido de dualidade, mas dá um sentido de majestade. É como se fosse tudo de Deus ali, inclusive Cristo Jesus, inclusive o Messias. E a Bíblia vai dizer que o Espírito dele, o que é esse Espírito? Esse Espírito nada mais é o alento que exalava da boca de Deus, é o Ruach, é a respiração. Tamires, explica isso um pouco melhor pra gente. Quando você respira, quando o oxigênio entra para dentro do teu pulmão, tem lá uns pelinhos que fazem um trabalho. Ele entra, ele gera dentro de você energia e ele sai. O Ruach é o espírito, ou seja, é pneuma, é o sopro da vida de Deus. Então, ou seja, ele exalava isso sobre a criação. E a Bíblia vai dizer no capítulo 2, eu não podia passar para frente sem antes explicar isso para vocês. O capítulo 1, o versículo 26 diz assim, ó: E disse Deus, façamos quem? Elohim, toda essa completude de Deus, junto com o quê? Com o arquiteto, lembra? O arquiteto, aquele que pega o pincel e que cria. Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Por quê? Porque era uma coisa só. Que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o quadrúpede, sobre toda a terra, e todo réptil que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Esse criar aqui já não é bará. Esse criar aqui já é um outro verbo. É como se fosse pegar algo e começar. Não é bará. Por que que não é bará? Porque Deus não cria o homem a partir do nada. Gênesis vai dizer que Deus criou o homem do pó da terra. Isso todos nós sabemos. O capítulo 2, o versículo 7, diz assim. Vamos ler desde o versículo 5. E toda planta do campo que houvesse na terra, e toda erva do campo antes que germinasse, porque Deus não tinha feito chover ainda, né? Sobre a terra. E o homem não existia para cultivar a terra. Ou seja, o homem ainda não tinha sido formado. Ele estava sendo preparado. Assá. Como é que se pronuncia assá também? Se pronuncia A-S-A-H. Não é assar, é assá. Certo? Então, ou seja, o versículo 5 diz: E o homem não existia ainda para cultivar a terra. Versículo 7: E formou o eterno Deus ao homem Adão, pó da terra. Ou seja, e formou Deus o homem Adão. Por que Adão? Adão vem de Adamá. O que é Adamá? Adamá é esse pó que Deus ele preparou para criar o homem. Não é aquele barro ali que a gente vai ali na esquina, pega e constrói um vaso e constrói uma cerâmica. Não.
Adamá é a substância que Deus formou. Por quê? Porque essa substância, ela vem carregada de moléculas, ela vem carregada de tudo aquilo que eu e você somos criados. O nosso corpo, ele é formado por terra, por água e por rua, por ar. Não tem como alguém viver se não tiver o sopro de vida sobre a pessoa. Tanto que quando a pessoa morre, ela para de respirar. Então, se você for procurar fazer exames lá, tem zinco, tem cálcio, tem ferro, tem mercúrio no teu corpo, ou seja, coisas da terra, mas você tem por volta de, se tu estiver bebendo água legal, 60% do teu corpo é feito de água. E você também é feito de ar. Por quê? Porque o ar é o combustível que gera energia dentro de você e faz o teu corpo se movimentar. Olha como o nosso Deus ele é tremendo. Se você estudar, aí eu vou voltar lá na nossa outra série de vídeo, vou abrir uma janela aqui. Quando o X e o Y se encontram, existe uma explosão. Se colocarem no microscópio, dá uma explosão de luz quando o óvulo e o esperma se encontram e fecundam. Porque essa explosão de luz é quando Deus sopra o ruar, a respiração, o fôlego de vida no ser humano. E onde é que está escrito isso? Na palavra de Deus, já vamos ler aqui. E formou o eterno Deus ao homem, Adão, pó da terra, Adamá, essa formulação de terra, água e energia. E soprou em suas narinas o alento, ou seja, o sopro da vida. E foi o homem alma vivente. Ou seja, eu e você somos uma alma que moramos num corpo. Nós não somos um corpo que moramos numa alma. Não. Desde a eternidade, o Senhor já havia sonhado com você e comigo. E aí ele criou, a partir de Adamá, um corpo para eu e você habitarmos. E plantou o eterno Deus um jardim no Éden, no Oriente, e colocou ali o homem que formou. Meu amado, minha amada, Deus ele criou todas as coisas para mim e para você. Então, hoje eu e você nós aprendemos que o quê? Que Deus ele nos formou. E esse verbo formar, ele não é nem igual bará e nem igual assá. Esse verbo formar, dar uma forma, é yatsá, ou seja, é como nós vimos lá em Jeremias, que Deus fala assim: Jeremias, desce, vai à casa do oleiro e olha, vê como o oleiro está moldando o vaso. Lembra da passagem? Yatsá quer dizer isso. É moldar. É pegar todos aqueles elementos preparados de assar e moldar. É pegar o pó da terra, Adamá, é pegar a água, é pegar o alento da vida, o sopro, o ruar, a pneuma que há no eterno, ou seja, nós carregamos o eterno em nós. Meus amados, é tão incrível isso, porque quando a pessoa ela falece, ela morre, o que que acontece com ela? Ela para de respirar e a alma dela volta para o eterno. Por quê? Porque foi ele que soprou em mim e em você alma, rua, pneuma, respiração. E é isso que nos move. É isso que nos movimenta. E no campo da alma existem 3 níveis. E aí nós vamos deixar para o próximo vídeo, porque é onde nós começamos a compreender algumas coisas, porque no meio cristão nós temos muita confusão. Tá, mas é espírito? Tá, mas é alma? Mas quando eu sei que é Deus? Mas quando eu não sei que é Deus? Mas e agora? Lembra que nós aprendemos lá Elohim plural, mas todas as coisas são uma só? Pois é, dentro de você todas as coisas são uma só. Não existe um, dois e três, esse é aquele, esse é o Espírito, esse é Jesus. Não. Existe um Deus
que soprou rua em você, que soprou fôlego de vida em você, te tornou uma alma vivente, ok? E a partir disso, você se movimenta. Se movimenta pelo quê? Pela palavra, pela ordem celestial que foi te dada a partir desta palavra. E quem que cria na tua vida? O arquiteto. Por isso que nós usamos o quê? O nome de Jesus. E é por isso que é nele que nós nos movemos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu te espero no próximo vídeo. Que você possa se inscrever nesse canal, clicar aqui para receber as notificações, deixar teu like, compartilhar com toda a família, compartilhar com o pessoal do teu grupo, do teu discipulado, compartilha com todo mundo esse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.